E aí, pessoal, voltamos, né? Segundo ano com nossa física A, tá bom? E hoje a gente vai dar continuidade naquela nossa ideia, tá? Sobre descargas ou carga elétrica, tá bom? Ou melhor, nós vamos dar a continuidade do nosso conhecimento sobre eletricidade, ou melhor, o princípio básico do conhecimento da eletricidade, tá? Você pode perceber que nossa última aula nós tivemos um pouquinho de história de eletricidade, expliquei para vocês mais ou menos como funciona esse transporte do elétron dentro do átomo, como fica esse comportamento, tá bom? Lhe mostrei ou lhe falei de alguns físicos que foram muito importantes, tá? Durante todo esse percurso até hoje, que nós utilizamos a eletricidade praticamente para tudo hoje em dia, tá bom? Bom, a nossa aula 27, que é a nossa aula de hoje, ela vai dar uma ideia para a gente de como isso acontece. Como você vai calcular essa carga elétrica que eu citei para vocês na nossa aula passada, tá bom? Professor, mas o que é uma carga elétrica? Para que você possa entender o que é uma carga elétrica, você primeiro precisa entender como funciona essa questão dos elétrons, tá? Você pode observar que no átomo, de acordo com o princípio básico, tá, do conhecimento do átomo, nós temos aí Ernest Rutherford com o modelo definitivo, né, o modelo atômico definitivo. Ou melhor, em 1911, Ernest Rutherford ele falou que o átomo ele contém um núcleo maciço, tá? Não sequer maciço em si, né, mas formado por partículas positivas e neutras, tá? Um núcleo isolado, tá bom? E ao redor desse núcleo nós temos uma eletrosfera, tá? Nós temos várias camadas ao redor desse núcleo. E nessa eletrosfera é justamente onde fica localizado os elétrons. Ou melhor, esses indivíduos eles ficam em movimento constante ao redor desse núcleo. Alguns desses elétrons são fortemente ligados ao núcleo, tá? Você pode observar que alguns desses elétrons eles são fortemente ligados. Outros não. Outros são o quê? Eles são elétrons livres. O que são elétrons livres? Eles não têm uma ligação muito forte com o núcleo. Eles têm a capacidade de se desprenderem dessa eletrosfera, tá? Passando para outra eletrosfera de outra partícula, liberando o quê? Energia elétrica, tá? Nos possibilitando de eletrizar um corpo. Essa saída desse elétron, dessa eletrosfera, ele consegue transformar essa energia de movimento, essa energia cinética que ele tem ao redor do núcleo, em uma outra energia chamada de eletricidade, tá bom? Justamente por esse salto do elétron, ele consegue transformar essa energia cinética em elétrica, tá bom? Bom, só que se você imaginar, isso não acontece só para um elétron, isso acontece para milhões, bilhões de elétrons ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Então isso acaba gerando uma carga, tá? Uma carga de energia, que hoje você vai conhecer como nossa carga elétrica, tá? Esse pulo desses milhões de elétrons, bilhões, trilhões de elétrons, vai gerar a nossa carga elétrica, porque nós vamos ter uma energia acumulada simplesmente nesse salto dos elétrons, tá bom? Nessa passagem ou nesse livramento que ele tem da eletrosfera de origem, tá? Bom, como isso vai acontecer? Os elétrons e os prótons, eles contêm uma carga definida, tá? Graças a Robert Millikan, ele descobriu a carga de uma partícula, ou melhor, ele descobriu que a carga de um elétron equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Graças a August Coulomb, certo? E o próton contém uma carga de 1,6 positivo, né? Vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá bom? E o nêutron, na verdade, ele não contém carga, ele é um elemento neutro, né? Ou melhor, ele não exerce força de atração nem de repulsão, tá bom? Bom, então o que acontece? Professor, então os elétrons e os prótons possuem a mesma carga? Possuem, tá? Todos eles possuem a mesma carga. Então, o que acontece? Você pode perceber que um consegue anular o outro, tá? Então, nós temos aí a ideia de um elemento neutro. Um elemento neutro, na verdade, é a junção do elétron com o próton, tá bom? Ou melhor, acredita-se que os nêutrons
eles são formados por quarks, tá? Esses quarks contêm cargas positivas e negativas. Quando faz a junção desses elementos, gera-se um elemento neutro, tá bom? Ou melhor, que são essas partículas que formam essa camada dentro do núcleo, separando fortemente os prótons, tá? Ou melhor, isso mantém o núcleo estável, mantém o núcleo sem alguma variação de energia, para que essa partícula também se mantenha estável, tá bom? Ou melhor, para que o átomo se mantenha estável, estabilizando a molécula, que assim estabiliza a massa e assim por diante, tá bom? Bom, mas quando esses elétrons eles saem de um determinado local, eles geram uma carga elétrica, não é? Como eu falei para vocês, o excesso dessa energia gera uma carga, tá bom? Ou senão, quando esses elétrons eles estão em falta, ou melhor, quando um corpo perde muitos elétrons, tá bom? Ele possui uma carga, só que essa carga é positiva. Como assim, professor? Se o cara perde, ele fica positivo, se o cara ganha, ele fica negativo? Sim, tá? Tudo aqui é baseado em elétrons. Os prótons não conseguem sair do núcleo, tá? Os prótons estão em repouso, parados aqui dentro do núcleo, tá bom? Quem está em movimento aqui são os elétrons. Então, se você observar, as únicas partículas que possuem a liberdade de transportar essa energia são os elétrons, tá? Lógico, se um corpo perde muitos elétrons, ele fica com uma carga positiva em excesso. Lembrando que todos os corpos são neutros, tá bom? A não ser que eles sejam eletrizados, ou melhor, a não ser que esse corpo ganhe elétrons, ficando carregado negativamente, ou ele perca elétrons, ficando carregado positivamente. Mesmo ele perdendo esses elétrons, ele adquire uma carga, só que essa carga ela é positiva, ok? Bom, então isso vem para que a gente possa ter um entendimento da carga desse elemento. Então, quem é essa carga? A carga do elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa carga ela pode ser positiva ou negativa. Nós conhecemos como carga elementar. Tá bom? Ou melhor, é uma carga fixa para cada partícula positiva ou negativa. Para que você possa encontrar essa carga, você simplesmente vai multiplicar o número de elétrons ou de prótons, tá? Que estão em falta ou em excesso, tá bom? Multiplicado pela carga elementar, que é a carga de um deles. Você encontra o quê? Você encontra esse excesso, essa carga máxima contida naquele corpo, tá certo? Então é simplesmente uma multiplicação do número de elementos pelo valor da carga de um deles, tá? Muito simples. Você encontra essa carga acumulada, tá bom? Um exemplo, só um pequeno exemplo. Vamos supor que um corpo ele ele ganhou 1000 elétrons, tá? Esse corpo ele ganhou 1000 elétrons, uma suposição. Qual seria a carga que esse corpo ganhou, tá? Essa carga aqui seria aqui. Essa carga seria o N, que é o número de elétrons que esse corpo ganhou, no caso fica 1000, multiplicado pela carga elementar, já é uma carga elementar, não é? Então fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que na verdade é a carga de um elétron só. Nós temos 1000 elétrons. Então aqui vai dar o quê? Essa nossa carga aqui, ela vai dar 1.600 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Lógico, você não vai deixar esse valor de 1.600, né? Aqui, você vai simplesmente simplificar, colocar em notação científica. Então, essa carga aqui, ela vai acabar sendo quanto? Vai acabar ficando 1,6, essa vírgula corre 3 casas para a esquerda, tá bom? Vezes 10 elevado a menos 16 coulombs. Lógico, se essa carga, essa vírgula corre para a esquerda, esse expoente aqui ele fica menos negativo. Ele diminui o valor negativo dele, tá bom? Ele fica maior, tá bom? Ele fica maior positivamente. Então, ele fica menos 16. Ele diminuiu 3 casas, tá bom? Então, essa aqui é a carga do nosso corpo que ganhou esses 1000 elétrons. Ah, professor, continua a mesma coisa. Não. Essa carga ela aumentou. Lógico que
1,6 vezes 10 elevado a menos 16 é bem maior, tá? É 1000 vezes maior que 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá? A diferença está no expoente da base 10. Tá certo? Bom, isso aqui é a nossa resposta de uma carga. Só que nós também temos os submúltiplos. Como assim submúltiplos, professor? Eu já conheço eles? Conhece. Só que você conhece eles no comprimento, na distância. Tá bom? Ou melhor, você conhece em outros meios. Eu vou lhe apresentar eles agora aqui para a carga elétrica. O Mzinho, ele equivale a 10 a menos 3. Professor, quem é esse Mzinho? Você vai conhecer ele como mili. É o mili, vale 10 a menos 3. Tá bom? Ou melhor, aqui nós temos o milicoulomb. Milicoulomb. Tá bom? Aqui nós temos o micro. Tá? Esse aqui é o nosso mili. Esse aqui é o micro. Então, aqui nós temos o microcoulomb. Tá bom? Microcoulomb. Tá bom? Aqui nós temos o nano, que é o N. Nós temos aqui o nano. O nano vai dar origem aqui. Ele é o 10 elevado a menos 9. Toda vez que eu falar um nano para você, equivale a 10 a menos 9. Então, fica nanocoulomb. Bom? E o pico, que é o menor de todos, é 10 a menos 12. Tá bom? Nós conhecemos ele como pico. Equivale a 10 a menos 12, ok? Então, aqui nós vamos chamá-lo de picocoulomb. Bom? Então, você pode observar que são submúltiplos, ou melhor, são elementos bem menores, né, que uma unidade. Tá bom? Esse aqui, olha, é 1000 vezes menor que 1, 10 a menos 3, 10 a menos 6, que é 1 milhão de vezes menor. Aqui já é 1 bilhão de vezes e aqui já é 1 trilhão de vezes menor. Tá bom? Aqui são 3 zeros à direita. Aliás, desculpa, à esquerda, né, na verdade. 3 zeros à esquerda, 6 zeros, 9 zeros e 12 zeros. Tá bom? Bom, para que a gente possa fixar melhor esse conhecimento, eu vou mostrar para vocês como se resolve uma questão utilizando todos esses elementos. Tá? Eu vou pegar aqui o nosso material. Tá bom? Na sua apostila você vai ter a página 166, a nossa primeira questão. Tá bom? Vou fazer uma leitura para que você tenha um entendimento de como resolvê-la. Tá? Ela fala o seguinte: normalmente, as nuvens presentes em algumas tempestades estão eletrizadas positiva ou negativamente. Lógico, nuvens que estão eletrizadas positivamente é porque elas perderam muitos elétrons. Aquelas que estão eletrizadas negativamente é porque elas ganharam muitos elétrons. Elas estão com excesso de elétrons. Tá bom? A questão fala assim, ó. A transferência de elétrons entre essas nuvens e entre as nuvens e a Terra é conhecida como raio e ocasiona a presença do relâmpago, tá? Que é a emissão dessa luz. Além disso, como o movimento de elétrons gera aquecimento ao longo do seu trajeto, o ar sofre uma rápida expansão, ocasionando uma onda sonora conhecida como trovão, né? Que é o que você ouve depois do raio. Determine a quantidade de elétrons transferida quando, após um raio, a Terra recebe uma carga de menos 10 coulombs. Tá? Bom, a questão fez o seguinte comigo. Ela me deu a carga, ela me deu o valor do Q, menos 10. Tá bom? E quer que eu encontre o número de elétrons que vai ser transferido para a Terra. Tá? Ou melhor, ela quer que eu encontre o valor do N. Qual é o valor do N? Nós temos aqui a fórmula. Lógico, você sabe que é a carga elementar. A carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Nesse caso aqui, como é transporte de elétrons, você vai colocar um sinal negativo, né? Bom, fica como? Vamos aplicar a fórmula, tá?
você aplica a nossa fórmula. O valor do Q a questão já lhe deu. No caso fica menos 10. O valor do N você vai calcular. N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, quem seria o nosso N? O nosso N aqui vai ficar menos 10 dividido por menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá bom? Você pode observar que eu passei esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, eu passei dividindo menos 10. Tá bom? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou dividir o 10 pelo 1,6. Isso aqui vai dar valor igual a 6,25. 6,25 vezes. Esse 10 elevado a menos 19, essa base ela sobe. Quando ela sobe, ela troca de sinal. Então fica vezes 10 elevado a 19 elétrons. Bom, olha a quantidade de elétrons que nós teremos aqui. 6,25 vezes 10 elevado a 19. Isso aqui são 19 zeros. Tá? São 19 zeros. Então, é uma casa, é uma quantidade de zeros, é uma casa múltipla de 10, tá? Que não existe nem definição, de tão grande que ela é. Tá? Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar. Imagine, eu vou multiplicar aqui 1 trilhão, tá bom? Eu vou multiplicar aqui 1 trilhão por 1 bilhão, tá? É 1 bilhão multiplicado por 1 trilhão, bom? Você vai encontrar esse valor, tá? Ou melhor, é um valor bem elevado, muito elevado. Então você pode perceber que essa pequena descarga que vai acontecer desse raio, professor, é só 10 coulombs. Não, é uma carga alta, tá? Você pode perceber que a quantidade de elétrons é gigantesca, ok? Então, é o tipo de questão que vai dar um entendimento para que você encontre essa quantidade de elétrons, para que você trabalhe com essa carga ou com essa equação que calcula a carga de um corpo. Você pode observar que essa é a quantidade de elétrons, tá? Que fica acumulada, gerando essa carga de menos 10 coulombs. Tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui, tá certo? Na nossa próxima aula, eu já venho também trabalhando outros elementos, como o que é condutor, o que é um isolante. Eu venho trabalhando com vocês também como funciona o processo de eletrização, tá? Para que você tenha um entendimento melhor de como calcular essa carga, como funciona esse transporte de elétrons, tá certo? Bom, um forte abraço, tá? Resolva as atividades mínimas e complementares do seu material, tá bom? Muito obrigado e valeu! Até a próxima aula!